Olá, boa noite, pessoal. Aqui é Rafaela Esquiava do Mater Online e hoje, quarta-feira, nós temos uma live do Pergunte para Rafa. Então, hoje é o dia que você pode tirar as suas dúvidas aí a respeito de saúde mental materna, psicologia perinatal e questões da parentalidade também, ok? Então, muito bem-vindos a esse Pergunte para Rafa, que é um projeto que eu já desenvolvo algumas quartas-feiras. Então, toda quarta-feira você tem esse compromisso aí. Qualquer dúvida que você tenha, vem pra cá. Por que nasceu esse Pergunte para Rafa? Justamente porque eu tenho um canal no Telegram chamado Profissionais em Ação, onde eu me comunico com os integrantes, né, dessa comunidade. Nós somos lá mais de 2.000 profissionais. E o esquema que a gente trabalha ali é um esquema que eu me comunico com os integrantes, mas os integrantes eles não têm como se comunicar comigo, a não ser por meio de enquetes, algumas perguntas e questionários que eu deixo ali. Então esse espaço aqui é para que possam fazer as perguntas que têm desejo, que têm vontade, abrir esse espaço para isso. Além de que a gente tem muitos seguidores também em outros canais, não só no Telegram, no Instagram, Facebook, YouTube, em vários outros canais, LinkedIn. Então, esse é um espaço em que você pode aproveitar para fazer aí as suas perguntas a respeito de saúde mental materna, perinatalidade e parentalidade, ok? A Janaína falou, no curso de formação é possível tirar dúvidas? Tem algum grupo para discussão de trocas? Vários, Janaína, de todas as formas. O grupo de formação, a gente tem grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, onde as pessoas se comunicam, diferente do grupo do Telegram Profissionais em Ação, que só eu me comunico. Ali todo mundo se comunica. Na própria página do curso, a gente tem um espaço que as pessoas também se comunicam, conversam entre si, deixam suas dúvidas, deixam seus comentários. Eu entro todo dia, respondo as dúvidas, respondo os comentários. A gente tem um grupo fechado no Facebook, a gente tem vários meios de comunicação, tá? Então, ele é mais próximo do que um presencial, porque no presencial você fica lá, vamos supor, das 8 da manhã ao meio-dia com o professor e acabou. Se você quiser conversar com ele de novo, só na semana que vem, ou se tiver alguma sorte na hora do intervalo, alguma coisa assim, né? Aqui não, quem faz Mater Online tem acesso comigo praticamente 24 horas, né? Só na hora que eu tô dormindo mesmo que eu não respondo. Fora isso, a gente conversa aí, não só durante a aula, mesmo porque cada um faz a aula no seu horário. 10 anos de carreira organizacional, muito difícil fazer a transição para a área de psicologia perinatal. Falta motivação, não falta motivação, mas tenho receio por onde começar. Aline, é o seguinte, tem bastante gente que vem fazer o curso de formação em psicologia perinatal justamente que era da área de organizacional, tá? Você tem aí uma certa similaridade com o público que costuma fazer o curso comigo. Não é todo mundo, a grande maioria é clínico, tá bom? Ou trabalha em hospital, ou trabalha em unidade básica de saúde. Mas não raro eu recebo pessoas falando que está fazendo essa transição, que já está há muito tempo trabalhando com organizacional, ou trabalhou muito tempo com a organizacional e agora está querendo fazer essa transição para psicologia perinatal. O caminho para isso é você estudar e conhecer a psicologia perinatal, que é fazendo os nossos cursos, tá certo? Eu tenho vários cursos, entre eles um de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. Então, independente se você acabou a faculdade agora, vai ser o seu primeiro trabalho, se você já trabalha na clínica, se você trabalha na psicologia escolar, se você trabalha aonde for com a psicologia, ou se você trabalha com outra coisa, se você é bancário, se você se formou há 10 anos em psicologia e ficou bancário esses anos todos e agora você está querendo voltar para a psicologia, você tem que fazer esse curso. O caminho é esse, não tem outra coisa que eu possa te responder. Para você trabalhar com a psicologia perinatal, você precisa ter formação em psicologia perinatal. E eu tenho um curso de formação em psicologia perinatal, que aí qualquer psicólogo pode estar fazendo, independente da área do psicólogo, independente da abordagem do psicólogo, independente há quanto tempo o psicólogo não trabalha na área, independente se o psicólogo está se formando agora, tá bom? Então, você começa por esse curso. É fazendo esse curso que você começa. Aline, muito obrigada. Farei com certeza o curso. Aliás, já estou fazendo um online que você disponibilizou. E lendo suas publicações. Obrigada. Ótimo, esse é o caminho, Aline. Esse é o caminho. Você já está fazendo o curso Atenção Psicológica na Perinatalidade. Você já está lendo os artigos. Pega os e-books também que eu coloco no site do Mater Online, tá bom? Então, pega tudo que você puder.
tipo, maratona os vídeos no YouTube, que no YouTube, no Mater Online, tem muita coisa, tem muita palestra minha que tá lá pública, tem muitas aulas minhas que também estão lá públicas, tudo gratuito. Então, começa por aí, até que você possa fazer o curso de formação, beleza? Vamos ver aqui, Psicologia Jeito de Ser. O seu curso é online? Sim, meu curso é online, todos eles. Eu não dou curso presencial há alguns anos. Eu já dei curso presencial, mas aí ficava limitado a um número X de pessoas, e geralmente pessoas da minha cidade, e aí o resto do Brasil não tinha condições de ter acesso a esse conhecimento que precisava ser democratizado. Por isso, os meus cursos são online hoje, não mais presenciais, tá bom? A Ana aqui está perguntando se psicologia perinatal se trabalha até quanto tempo depois do parto? Até mais ou menos 2 anos após o parto, Ana Borges, tá? Você tem interesse em conversar um pouco mais comigo? Se tiver, já te mando aqui, ó, pergunta. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Prazer! Igualmente, prazer é todo meu. Que delícia, que bom ver seu rostinho. Faz a Então, pergunta aí de novo. eu tenho interesse em trabalhar com a psicologia da perinatalidade, né? E assim, eu quero saber, durante a gestação, né, a gente trabalha com essas mulheres, esse público, e depois que elas têm o bebê, até quanto tempo depois a gente pode estar trabalhando com elas? Perfeito. Então, olha só, a psicologia perinatal, ela é em torno do nascimento, né? Então, a gente tem lá peri, que é em torno, natal, que é nascimento. Então, seria gravidez, parto e pós-parto, tá? Mas é muito mais amplo que a gente estuda em psicologia perinatal e muito mais amplo a área que a gente pode atuar. Então, ela não fica só em torno da gestação, parto e pós-parto. A gente pode trabalhar desde o planejamento familiar, né, que é antes da gravidez. A gente pode trabalhar com adoção, né? Então, uma mulher que tem que se preparar para adoção, ou uma mulher que tem que se preparar para colocar o seu filho para adoção, né? Então, a gente trabalha com essas questões. A gente trabalha também com questões bem além, como desenvolvimento infantil, como práticas educativas parentais, tá? Amamentação. Então, até quando que a gente vai atender as questões de perinatalidade? Geralmente vai até 2 anos após o parto. Então, se a mulher ela vem apresentar alguma alteração emocional, uma depressão, por exemplo, se ela tiver ainda até 2 anos depois do parto, a gente pode investigar e suspeitar que possa ser por conta de uma depressão pós-parto mesmo, tá? Entendi. Então, a gente trabalha dessa forma. Mas olha só que interessante, a psicologia perinatal ela vai para muito além disso. Muito além disso, no sentido de que você consegue trabalhar muitas vezes com crianças ou adultos ou adolescentes, questões que você percebe assim, mas parece que isso aí tem a ver com a gestação dessa pessoa que tem 40 anos. Estou escutando aqui com um ouvido clínico, mas parece que essa pessoa está regredida, está até em posição fetal. Percebe? Então a gente no contexto clínico consegue perceber. Desculpa, eu te interrompi. Não, é que eu ia complementar assim. Quando a gente escuta psicologia perinatal, quando a gente não entende, não está estudando o assunto, a gente só acha que vai trabalhar só com aquele momento da gestação. E aí, quando a gente começa a ler, começa a ouvir, né? Eu estou acompanhando suas lives, estou acompanhando os seus materiais que você bota, estou lá no grupo do Telegram. Então, assim, então a gente vê a amplitude do assunto. Sim, é muito amplo. Você viu o depoimento de ontem de uma das nossas alunas? Você assistiu ontem? Que ela falou que ela atende adulto, né, pessoas com outras idades e como que conhecer, né, o passado e ter o entendimento de perinatalidade deu um outro olhar para ela na clínica com adultos.
É. Percebe? Então vai muito além esse conhecimento. Quando eu digo que Uhum. vai até 2 anos do pós-parto, é em questão da gente entender assim, ó, a mulher ela pode apresentar alguma alteração emocional significativa ligada ao pós-parto até essa idade. Mas nada impede de uma mulher já ser mãe de uma criança de 10 anos e ter desenvolvido uma depressão pós-parto lá, mas ninguém viu, e essa depressão só foi se agravando e se manteve por esses 10 anos, percebe? Então, essa é Hum. uma questão que a gente precisa analisar também, né? E perceber que o conhecimento da psicologia perinatal, ele permite que a gente possa trabalhar melhor, inclusive com sujeitos de várias idades. Beleza? Aham. Estou gostando muito do tema, estou lendo seus materiais, estou me apaixonando pela área. Que ótimo! Fico feliz que você está gostando e se apaixonando, então. Conta comigo e É. obrigada por ter participado aqui. Beijo, vou Tchau. chamar outra pessoa agora. Até, tchau! Que gostoso! A Aline falou que não pode, né? Ela falou assim, que máximo, jamais tinha pensado na perspectiva de atuar com a preparação para adoção. Opa! Aqui a gente trabalha sim. Psicologia perinatal é uma coisa muito ampla, né? Quem mais aqui? Janaína, você tem indicação, referência bibliográfica sobre perdas gestacionais? Olha, Janaína, é mais artigos científicos mesmo que você consegue ter acesso. Mais um pouquinho. A Raíssa aqui mandou uma mensagem, vamos ver. Não vou conseguir entrar agora, mas queria saber a diferença entre a doula e a psicóloga perinatal. Total, doula é doula, psicóloga é psicólogo. Qual é a diferença entre psicólogo e obstetra? Qual a diferença entre psicólogo e enfermeiro? É total, cada um é uma profissão, cada um faz uma coisa, beleza? A doula, ela acompanha gestantes para orientar sobre exercícios físicos que podem ser analgésicos naturais, respiração, acompanha essa mulher durante o parto. O psicólogo perinatal é psicólogo, tá? Ele é psicólogo, ele vai atuar enquanto psicólogo, vai usar técnicas psicológicas, vai trabalhar na clínica, vai trabalhar no organizacional, vai ser psicólogo. É total, ok, gente? Isso é importante saber. Doula é uma profissão, psicóloga é outra profissão, tá bom? Qual a diferença, né, entre professor e psicólogo, tá bom? Então, cada um tem uma função bem diferente aí. Beleza? Então, vamos lá. Évora, gostaria de saber, Rafa, qual o tempo necessário para concluir o curso? Évora, eu vou... é assim que eu não sei se é Évora ou Évoro. É assim, ó, tenho vários cursos. Eu vou suspeitar que você está falando do curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá? Eu tenho aí pelo menos outros 5 cursos, mas eu acho que você deve estar perguntando para psicólogos e longo, né? O mais completo que a gente tem. Ele dura 18 meses, tá? São 250 horas. É um curso de formação completinho. Beleza? Aí aqui a Psi Aline. Como fazer para ingressar o trabalho com esse nicho? Adjanelucena, sou doula. Psique, a outra pessoa aqui está falando, quero muito iniciar, me inscrevi no seu curso. Eva Rocha. Ai, Eva, pronto, ótimo. Facilitou aqui a pergunta. A forma de te chamar, desculpa. Show, tá. A Raíssa. A psicose pós-parto pode durar até quanto tempo? Ótimo, Raíssa. A psicose, gente, ela pode ocorrer não só no pós-parto, tá? Ela pode ocorrer antes. Ela também pode ter um risco maior de acontecer quando a pessoa já apresenta um transtorno bipolar, um transtorno borderline, ou até mesmo esquizofrenia, tá certo? Em outra fase da vida. Então, vamos supor, ela em outra fase da vida, ela já tinha um transtorno, né, de personalidade, e então pode aumentar a probabilidade dela apresentar no pós-parto, tá certo? O pós-parto é o mais comum.
quantos por cento das pessoas vão apresentar uma psicose pós-parto? A cada 500 nascimentos, uma mulher no pós-parto pode apresentar a psicose. Então, assim, dentre os transtornos mentais, ele é um dos mais raros, tá bom? Porque a cada 500 nascimentos, né, 500 mulheres que vão parir, uma delas só vai apresentar a psicose, tá? A psicose, gente, ela pode ser só um episódio, acontecer um dia, sabe? Um episódio mesmo. Acontecer um dia, ou ela ser muito rápida, ser durante uma semana, tá? Ou não. Então, assim, vai depender muito de história para história, de pessoa para pessoa, de histórico de saúde mental para histórico. Então, assim, não existe uma resposta pronta para te dar. Ela dura tanto tempo. Por quê? Em alguns casos vai durar um dia, em alguns casos vai durar uma semana, em alguns casos vai durar 3 meses, em alguns casos vai durar a vida inteira, tá? Porque algumas pessoas podem ter apenas um episódio psicótico, ou ela pode ter um transtorno mental com, né, a comorbidade que aconteceu, um episódio psicótico, uma depressão pós-parto muito profunda, por exemplo, ela pode desencadear um episódio psicótico. Percebe? Não que ela é diagnosticada com psicose puerperal, mas um transtorno de depressão pode desencadear aí, de repente, numa psicose. E aí tem pessoas que vão passar pelo psiquiatra, vão tomar o medicamento e a vida volta ao normal, tranquilamente, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Não bem assim, né? Quero dizer que não volta a aparecer psicose em outros momentos. Ela viveu aquele momento, tomou remédio, foi medicada, fez psicoterapia, ela passa o resto da vida dela sem apresentar o transtorno novamente. Mas existe alguns casos que isso não acontece. Ao longo da vida dela, sempre que ela passar por uma situação muito estressora psicológica, ela pode vir apresentar novos episódios psicóticos, tá? Isso pode acontecer, mas umas 2, 3, 4 vezes na vida dela. E algumas mulheres, muitas vezes, não aderem ao tratamento, e aí, muitas vezes, ela pode ter e ficar pro resto da vida. O primeiro sendo no pós-parto, o primeiro episódio sendo no pós-parto, mas o resto da vida dela, ela ser uma pessoa com uma esquizofrenia, alguma coisa assim, por exemplo, tá bom? Então, não é quanto tempo, né? Acaba, olha, 3 meses acaba. Então, vai depender de pessoa para pessoa. E sim, se ela tiver uma outra gravidez, aumentam as chances 2 vezes mais dela voltar a apresentar episódios psicóticos. Portanto, quem tem psicose em uma gravidez deve fazer acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico quando planejar uma segunda gravidez, tá bom? Isso é importante deixar claro aqui também. Vamos ver aqui a Cláudia. Diante do contexto, como podemos auxiliar as tentantes, tendo em visão não compreendermos ainda a gravidade do Covid diante da concepção e gestação? As tentantes podem continuar tentando normalmente. As gestantes, elas não são grupos de risco maior, tá? Para Covid. A gente tem casos de gestantes que morreram, temos casos de gestantes que morreram. Temos casos de gestantes que ficaram internadas, temos. Mas principalmente aquelas que já tinham algum problema de saúde, como na população geral. Então, quem tem o diabetes, quem já tem asma, quem já tem algum problema de saúde, né, já é um grupo de risco. Não é que ela é um grupo de risco por ela ser gestante, mas é porque, além da gestação, ela já tinha ou desenvolveu durante a gestação uma condição de risco. Então, gestantes, né, de risco, elas têm um risco maior aí porque elas estão mais vulneráveis. Durante a gestação, a nossa imunidade já é mais baixa. Por isso que a gente fica mais suscetível a gripes, por exemplo, H1N1, né? Geralmente, quando tem esses H1N1 aí, as gestantes acabam sendo um dos grupos mais vulneráveis, justamente por conta da baixa imunidade. Então, as tentantes, elas podem continuar tentando, a gente não coloca elas em desespero, não precisa dizer para elas, né, não tente por conta disso e tal, né? O que você tem que dizer para ela é instruir, olha, você tem o risco de desenvolver a doença como qualquer outra pessoa nesse planeta. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? A pessoa, às vezes, tem 30 anos, está super saudável, é atleta, e ela vai parar lá no respirador. Já aconteceu, vocês sabem disso. Não sei se vocês sabem, vocês estão acompanhando as notícias ou não.
Então não é só o idoso que vai parar lá no respirador. Tem muito idoso que foi para lá, ficou internado e saiu com 102 anos dando tchauzinho para todo mundo, super lúcido. Assim como tem gente de 25 anos que precisou ir para lá, né? E teve gente que chegou a morrer sem ter problema de saúde. Então é de pessoa para pessoa. Gestantes, então, não é um grupo de risco nesse caso, né? Se ela não for uma gestante já de risco. Se ela já for uma gestante de risco, aí é outra história, tá? Raíssa, a psicóloga trabalha com o pai também nessa área? Com certeza, trabalha com o pai, com o avô, com o irmão, com o bebezinho, tá bom? A gente trabalha com toda a família, todo o contexto. A gente trabalha com rede de apoio, tá? Inclusive, na sua pergunta, Raíssa, a respeito de psicose, durante o momento de psicose, a gente vai ter que trabalhar com a família e não com a pessoa em psicose. Porque a pessoa em psicose, vamos supor, ela tá achando que ela é a Elba Ramalho, ela tá lá cantando. Como que você vai fazer terapia com alguém cantando, achando que é a Elba Ramalho? Entende? Se ela tá em surto psicótico, ela tá em surto psicótico. Você não tá conversando com uma pessoa consciente, você não consegue fazer terapia, você não consegue dizer pra ela: me fale dos seus problemas. Ela vai achar que você é um Batman, entendeu? Ela tá em psicose, ok? Então, quando ela tá em psicose, ela precisa do quê? De remédio, de tratamento medicamentoso, para que ela possa voltar à lucidez, para aí sim você fazer um trabalho com ela. Então, no momento de psicose, a gente tem que trabalhar com a família, inclusive. Agora, imagina esse homem com essa mulher, né, no puerpério. Então, geralmente quem fica com o bebê é o homem e a mulher, ou mais ainda na nossa sociedade, a mulher. Aí essa mulher, ela tem psicose puerperal, aí esse homem que não tem licença paternidade, só tem 7 dias, ele tem que cuidar dessa mulher e tem que cuidar do filho, dos dois. Você acha que esse homem não vai adoecer, que ele não vai apresentar uma depressão? Tá? Então a gente cuida sim, da família sim, do homem também sim, tá bom? Inclusive, homem tem depressão pós-parto, uma série de coisas que eu ensino lá no curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. Psicóloga Andressa, qual a sua opinião sobre grupos de pré-natal psicológico online? Eu acredito que é super possível fazer, porque grupos de pré-natal psicológico, ele é um grupo de prevenção e orientação, não é psicoterapia, né? Então, é super possível fazer, bem tranquilo, você consegue programar o que você vai trabalhar cada dia, né, em cada encontro, você faz o contrato, normalmente a pessoa, você já estipula o preço, o valor, e você consegue normalmente programar as datas, né? E aí você vai ter que ver a dinâmica. Você tem uma dinâmica que realmente a pessoa tem que tocar na outra, né? Que tem que ter uma interação, um movimento na sala, alguma coisa assim. Você vai ter que adaptar, vai ter que escolher uma outra dinâmica, tá bom? Agora, as dinâmicas que você entrega papel e caneta, tá tudo bem. A pessoa vai colocar papel e caneta. A dinâmica que você fala assim, olha, o que você acha, o que você pensa, qual é a sua experiência, você continua utilizando numa boa. Tá bom? Pré-natal psicológico não é psicoterapia em grupo, tá bom? Pré-natal psicológico é para um trabalho de orientação, de aconselhamento para prevenir alterações emocionais significativas no pós-parto. Raíssa, muito esclarecedor. Tô adorando aprender mais sobre essa área com você. Ai, que ótimo! Rafa, mastite puerperal é um momento muito doloroso para a mãe e vejo que também para o bebê. Como essa ciência pode trabalhar com amigos nessa situação? Olha, o psicólogo perinatal ele vai trabalhar com a mastite não como um pediatra, não como uma consultora do aleitamento materno, ela vai trabalhar como psicóloga. Então, o que é que a gente trabalha? A desconstrução da maternidade idealizada. Né? Então, ela tinha uma maternidade idealizada, um puerpério idealizado. Como seria o meu puerpério? Meu puerpério seria assim, assim, assado. Aí, de repente, aconteceu algo que o meu puerpério, então, não tá do jeito que eu queria. Então, aí eu tenho o puerpério real e não o puerpério ideal. Eu tinha o puerpério ideal e agora eu tenho que lidar com ele real. Então, a gente trabalha com a psicologia. A gente, às vezes, aí no começo, o pessoal confunde um pouco o nosso papel com o papel do médico, com o papel da doula, com o papel do enfermeiro, né? Nós somos psicólogos, a gente não muda, tá? A gente continua sendo psicólogo, todas as questões, só que a gente vai ter muito mais conhecimento
a respeito aí dessa área, tá certo? De como lidar. Como, por exemplo, saber que existe maternidade real e maternidade idealizada, tá? Então, o fato é que a gente vai trabalhar com essas questões, né? Como que para ela está sendo difícil amamentar o bebê, né? Quando ela queria, muitas vezes, amamentar o bebê, ou de repente descobrir se existia alguma coisa no passado dela em relação à amamentação, e aí agora isso vem como um sintoma, né? Bem no puerpério, bem na hora que ela vai amamentar o bebê dela, é esse o nosso papel. Nosso papel é de psicólogo, tá bom? Não é amigos, Rafa, foi errado, quis dizer ambos, mãe e bebê. Legal, tá. Então, mas continua sendo isso que eu tô te dizendo, né? Então, a gente vai trabalhar com mãe e bebê, tá? Pode ser a clínica mãe e bebê, a gente faz clínica mãe e bebê, a gente faz a clínica do bebê só com um bebê também, né? Então, assim, o psicólogo perinatal, ele vai circular e vai transitar todos esses caminhos, mas enquanto psicólogo, tá? Então, independente da queixa, tá? Se é uma queixa que, de repente, olha, o que fazer agora, né? Eu tô com câncer de mama e eu queria amamentar o meu bebê, mas eu descobri durante a gestação e eu vou precisar fazer químio, eu vou precisar fazer algo agora no pós-parto. Como que vai ficar a minha amamentação, o meu sonho? Então, você vai trabalhar com isso, com esse luto, que são vários, né? É um luto de ter um diagnóstico desse, é um luto do corpo, porque vai mexer com os seios da mulher, né? Que é valorizado na nossa cultura, vai mexer com a amamentação, vai mexer com sonhos, vai mexer com paradigmas, né? Então, é com isso que a gente trabalha, com conteúdos de psicologia, tá? A gente não vai ficar entrando em questões médicas aí. Você saber as questões médicas e pesquisar a respeito para você se informar, caso ela usar algum termo, caso ela falar de algum remédio, caso ela falar de algum procedimento, para você saber do que ela está falando, é mostrar a responsabilidade sua enquanto profissional. Mas saber isso a fundo, você não é médica, entende? Então aí você tem que buscar essa informação quando e se você tiver um caso como esse. O nosso papel é trabalhar aí com as questões psicológicas, com as emoções, tá? Que são despertadas aí diante alguns resultados, alguns eventos da vida, tá bom? Como trabalhar a psicologia perinatal no ambiente hospitalar? Geralmente a gente trabalha na maternidade ou gestação de alto risco, que a mulher precisa ficar internada por algum motivo, ou dentro da sala de parto mesmo, quando há algum tipo de necessidade, tá? Ou até no pós-parto aí, quando tem uma mãe que precisa ficar internada, bebê na UTI, essas questões de luto, perda fetal. Então são vários assuntos que a gente pode trabalhar no hospital. Estou me apaixonando ainda mais por essa área. Perfeito. É numa transformação do corpo. Uma transformação do corpo. É possível, psicóloga perinatal, acompanhar a mãe no parto? Sim, Raíssa, é possível. A gente pode, mas que fique bem claro que a gente não é doula, tá bom? Quando a gente entra na cena do parto, a gente não entra para ser doula. Tem doula que é psicóloga, mas ou ela decide que ela está acompanhando aquela mulher como psicóloga, ou ela decide que ela está entrando como doula. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ela tem que decidir. Para esse aqui, o contrato é o quê? Tá me contratando como psicólogo ou como doula? Entende? Não é a mesma função, são coisas diferentes. Psicólogo não é doula, tá bom? E se psicólogo for doula, na hora de entrar ali são coisas diferentes, papéis bem diferentes. Uma doula, ela não tem o preparo nenhum de 5, 6 anos de psicologia, conhecendo todas as abordagens e técnicas e instrumentos e tudo mais que a gente tem enquanto psicólogo, tá? Ela tem um curso onde ela aprende isso e aquilo. Um psicólogo tem uma bagagem totalmente diferente, um conhecimento e uma área de atuação totalmente diferente. Então, sim, o psicólogo entra sim no parto, mas ele não entra como doula, tá? Ele entra como psicólogo, com papel de psicólogo, com ações e técnicas de psicólogo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Que delícia que foi hoje. Adorei as perguntas de vocês.
E amanhã, então, já fica aí o convite, 20 horas, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Eu vou estar falando com vocês, então, sobre especialização nessa área. Se existe especialização nessa área, se o psicólogo precisa ser especialista nessa área para atuar. Então, todas essas dúvidas, amanhã, então, eu vou estar respondendo para vocês e conversando com vocês sobre isso, ok? Um prazer estar sempre aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.